Ok? Você que está em casa, na internet, prepare tudo aí para você ceiar com a gente. Nós temos ceia hoje. Eu vou trazer uma palavra rápida aqui do coração do Senhor para nós. Aquilo que o Senhor me ministrou, né? Tem ministrado no meu coração. Algo muito prático, básico, mas base mesmo também. Para que a gente possa construir esse edifício da maneira correta. Então, você que está em casa, já prepare o seu suco, já prepare o pão sem fermento. Aqui nós já estamos com tudo preparado, nós vamos ceiar hoje no Dia das Mães, coisa boa. Quinta-feira nós temos de novo aqui nosso culto de ceia, tá? Só um culto só para ceia. Aí eu vou dar uma palavra um pouquinho mais estendida sobre esse assunto. Mas hoje eu queria voltar com você no cenário onde o homem perdeu a comunhão com a mesa do Senhor. Eu acho que nesse cenário nós vamos entender com clareza qual é o objetivo de Deus ao estabelecer essa mesa novamente. Ok? Então nós temos que voltar lá para Gênesis. Abra comigo em Gênesis, no capítulo de número 1. Se você está aí, diga amém. Gênesis capítulo 1, verso 26. Enquanto você encontra o texto aí, deixa eu orar com você. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por cada um dos seus filhos lindos que estão aqui. Todos bonitos, perfumados, cheios de vida, cheios de unção. Eu te louvo pela vida de cada um deles, por cada família representada aqui. Prepare, Senhor, nosso coração agora para ouvirmos a Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo ensina-nos. Queremos crescer no conhecimento do Senhor e queremos crescer no conhecimento da Tua palavra. Pai, nós queremos também que o Senhor nos revele o Espírito por detrás da letra. Porque está escrito que as suas palavras são espírito e vida. E nós queremos perceber em que espírito o Senhor nos visita essa manhã para sermos cheios da vida de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Só quem está aí, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Um detalhe importante aqui que nós precisamos entender é que, no dia em que Deus criou o homem, Adão, Ele criou nesse mesmo dia toda a humanidade. Ele criou cada um de nós dentro desse Adão. A palavra hebraica Adam, ou seja, o nome Adão, também é a palavra hebraica para a palavra humanidade. Então, quando nós queremos dizer em hebraico humanidade, se diz Adam, como o nome do primeiro homem. E quando nós lemos aqui que Deus criou, verso 27, a sua imagem, conforme a sua semelhança, os criou homem e mulher. Mas no capítulo 2, venha comigo, verso 7, diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Já no capítulo 2, verso 21, diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e encerrou a carne no lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou-lhe uma mulher. Veja que no capítulo 2, diferente do capítulo 1, nós temos a sensação de que um é formado primeiro e outro depois. E essa sensação está correta quando nós falamos de formação, mas está errada quando nós falamos de criação. Porque no capítulo 1 Deus cria, no capítulo 2 Deus forma.
O capítulo 1 é o mundo da criação. O capítulo 2 é o mundo da formação. E no momento que Deus criou, Ele criou todos os homens em um homem só. E é por isso que, diferente de Adão, que foi formado do pó da terra, Eva é tirada de dentro dele e nós somos tirados de todas as mamães maravilhosas que nós temos aqui no mundo. Porque vai saindo um de dentro do outro, só o primeiro que veio da terra. E por que nós vamos saindo um de dentro do outro? Porque nós estávamos todos nele. Então, em Gênesis, no capítulo 5, venha comigo para você ver. Verso 1 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E chamou o seu nome de Adão no dia em que foram criados. Eu vou ler de novo o número 2, o versículo 2, para você entender. Homem e mulher os criou. Veja, ao mesmo tempo, homem e mulher os criou. E os abençoou. Tudo no plural. E chamou seu nome Adão. Veja, essa palavra Adão aqui não está sendo usada como nome próprio do homem Adão, mas está sendo usada como humanidade. E os chamou humanidade. Veja, chamou seu nome Adão, ok? E os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Ele cria dois e chama de Adão. Na verdade, ele não cria dois, né? Ele cria todos. Ou seja, todos nós estávamos nele. Então, vamos voltar para o cenário onde o homem perde a comunhão com a mesa de Deus. E você vai entender que não foi apenas Adão que perdeu essa comunhão, mas todos nós que estávamos nele perdemos a comunhão com a mesa do Senhor no mesmo momento que Adão. Olha aqui comigo, por favor. Gênesis, no capítulo 3, verso de número 6, nós temos uma revelação poderosíssima sobre isso. Gênesis, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque nós estamos vendo a mulher olhando para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vendo que aquela árvore é boa para comer, desejável aos olhos, ou seja, agrada o meu paladar, o meu corpo físico, agrada os meus olhos, agrada a minha alma. Os olhos são a porta de entrada para a alma, e agrada o espírito, porque é desejável para dar entendimento. Então, essa mulher é tentada aqui no corpo, na alma e no espírito. Mas por que ela chega nesse momento? Por que ela chega nesse ponto? Esse é o momento da queda, esse é o momento do pecado, esse é o momento do erro. Mas qual é o cenário ao redor disso tudo? Qual é o cenário que nós vivemos nesse momento, antes da queda? Vou te mostrar o cenário. Capítulo 2, verso 8 diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quem plantou, gente? Deus. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A Bíblia ensina algo sobre plantar. O que a Bíblia ensina? Que quem planta? Quem planta? Quem planta? Colhe. Todo mundo sabe isso de cor. Porque durante muitos anos, essa foi a revelação das igrejas brasileiras para a prosperidade do povo de Deus. Hoje nós amadurecemos entendendo que, na verdade, plantar nem foi a bênção, foi o castigo. Quando o homem pecou, Deus disse: vai plantar. Porque antes dele pecar, Deus provia. Olhe para esse detalhe, Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para o lado oriental, e colocou ali o homem que havia formado. Veja bem, o homem não foi feito no jardim, como a gente tem a ideia. O homem foi colocado no jardim. E por que o homem foi colocado no jardim? Porque o jardim foi plantado para o homem, não para Deus. O jardim é a provisão de Deus. E como vem essa provisão de Deus?
sem participação do homem. Foi Deus quem plantou, o homem só colheu. É a manifestação primária e máxima da graça de Deus. Você não fez nada por merecer, mesmo assim eu te dou. Vem para a minha mesa. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, pessoal? Observe isso. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para o lado oriental, e colocou ali o homem que havia formado. E havendo o Senhor Deus feito brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Veja, o motivo de Deus plantar aquele jardim é para que esse jardim fosse nutrição para o homem. Ou seja, o homem é nutrido pela graça de Deus. E a mulher deveria ser nutrida por aquilo que havia no homem. Esse é o cenário. Adão é nutrido por Deus, e quando o corpo dele é nutrido por Deus, tudo aquilo que é corpo de Adão é nutrido com ele. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Vocês estão conseguindo entender até aqui ou não? Olha isso, olha o texto. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Observe, Deus não deu essa opção para o homem. Deus deu essa ordem para o homem. Não comer das árvores do jardim é tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse é o cenário. Qual é o cenário? Para eu tocar na árvore que Deus disse, não toque, primeiro eu tenho que dar as costas para aquela que Ele disse, toque. Eu não consigo pecar contra Deus sem primeiro dar as costas para a graça de Deus. Eu não consigo fazer o que Deus não quer que eu faça sem primeiro rejeitar aquilo que Ele criou para mim. Então, presta atenção, para eu dizer não para a mesa de Deus, ok? Eu tenho que ver fora de contexto aquilo que Deus colocou no contexto correto. Para eu tomar aquilo que Deus me proibiu, eu preciso dar as costas para aquilo que Ele me proveu. Então, essa era a ideia de Deus, de um homem provido sem a necessidade de esforço, pela graça e pelo amor de Deus. A mesa de Deus tem que ter essas características. A mesa de Deus tem que ser lugar de graça. Você não está nela pelo mérito. Vou dizer de novo. A mesa de Deus nunca teve a característica da dignidade. Ninguém nessa mesa está nela porque é digno. Está porque Deus manifestou graça. E eu estou te mostrando desde Adão, para você entender que a Bíblia não dificulta nosso entendimento. É claro, e do Gênesis ao Apocalipse, a postura de Deus vai ser sempre a mesma. Você vem pela minha mesa porque eu te amo. Você vem pela minha mesa porque eu derramo graça sobre você. Você não fez por merecer. Esse é o cenário. É o cenário em que o homem se encontrava no momento do pecado. Quando ele perde a comunhão com a mesa do Senhor. Em algum momento, o homem perde a comunhão com a mesa do Senhor. Como? Rejeitando a graça e ignorando o amor. Vocês estão aí? É muito importante que você compreenda isso. Que o homem... Ele teve que dar as costas para a provisão de Deus. Então, a mesa do Senhor é um lugar de provisão. E essa provisão não pode ter a participação do homem. Por isso, ninguém é digno da mesa do Senhor. Olha, pastor, mas o apóstolo Paulo escreveu algo que parece estar em contradição com o que você está dizendo. Só aparentemente. É porque as pessoas leem muito rápido. Mas o apóstolo Paulo escreveu lá: o que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Ok, mas leia com calma, porque indignamente é um advérbio de modo. Não está falando da condição do sujeito.
Está falando do modo com que o sujeito vem para essa mesa. Está falando de eu estar na mesa do Senhor, sem a consciência de que essa mesa é manifestação de amor. Está falando de eu estar nessa mesa sem a consciência de que essa mesa é manifestação da graça. Está falando exatamente o contrário, de eu estar nessa mesa achando que mereço. Achando que sou digno. E ninguém é digno da provisão de Deus. Só a recebemos por graça. Porque Deus pegou um homem que ele havia acabado de criar e colocou ele naquele jardim e proveu o homem de uma maneira que o homem não tinha qualquer tipo de necessidade. Preste atenção. A nossa satisfação está na provisão de Deus. E o nosso Deus tem se tornado a necessidade. Porque nós não conseguimos mais nos satisfazer naquilo que Deus preparou para nós e estamos buscando suprir as nossas necessidades, olhando para outro lugar que não seja para a graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Eva para de olhar para Adão e começa a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, inicia o processo da queda do homem. Porque Eva era nutrida a partir de Adão. E todo esse cenário nos remete ao cenário atual. Porque hoje nós estamos no mesmo cenário. Qual é o cenário? Todos nós fomos recriados em Cristo. E somos um só corpo com Ele. E cada um de nós saímos de dentro dele uma nova criatura. E agora o Senhor coloca uma mesa diante de nós. E essa mesa é a manifestação máxima do amor de Deus por tudo aquilo que Ele criou. Como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que eles não pereçam, mas tenham vida eterna. É a mesmíssima coisa, é o mesmo cenário, é a mesma situação. Só que dessa vez, ao invés de olharmos para Adão, nós precisamos olhar para Cristo. Porque é em Cristo que nós somos nutridos. E é Ele a provisão de Deus. Talvez você nunca se perguntou por que Jesus teve que nascer de uma virgem, para não ser provisão do homem. Porque é o Cordeiro de Deus. É a provisão de Deus. Não pode ter participação do homem. É Deus manifestando o seu amor. É Deus manifestando a sua graça. É Deus nos colocando novamente no cenário da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Para quê? Para que você coma, seja nutrido daquilo que Deus está provendo sem participação do homem, para que você coma, para que você seja nutrida daquilo que Deus está provendo pela graça e pelo amor, sem que o homem tenha qualquer tipo de participação. É a manifestação máxima do amor, é a manifestação máxima da graça de Deus, a entrega do corpo do seu próprio Filho para nos alimentar, para nos nutrir, para nos dar vida. Quem está aí? Então olha como diz o texto. Viu a Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Eva olhou para os prazeres da carne, para os prazeres da alma, e olhou para a soberba da vida. O que eu quero te dizer é, você tem que tirar os seus olhos dos prazeres da carne. Você precisa tirar os seus olhos da condição mental de um homem caído. E você precisa voltar a olhar para as coisas com a mente de Cristo, porque esse nunca caiu. Ok? Quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. Mas essa nova natureza não te garante um novo mindset, não te garante uma nova mentalidade. Essa nova natureza, ela vai brigar por uma nova mentalidade. Então o que eu estou dizendo é que a maioria dos cristãos na nossa nação, eles nasceram de novo, mas nunca adquiriram a mente dessa nova natureza. Então a gente continua olhando
para o fato do fruto ser bom para comer, agradável aos olhos, desejar para dar entendimento, e não olhamos para Cristo, assim como Eva devia ter olhado para Adão. Sabe o que diz o texto sagrado? Que quando Eva deu o fruto, quando ela comeu do fruto, primeiro, quando ela comeu do fruto, o texto diz que Adão estava com ela. Você sabe que a leitura em português, a tradução não ficou tão adequada, e a gente tem uma sensação de que quando ela comeu do fruto, parece que Adão não estava ali. Eu já vi até em seminários de casais, que eu já fui pregar em seminário de casais, e aí eu já vi outros pregadores falando, que Adão foi negligente, largou a mulher sozinha. Mas se você lê em hebraico, se você lê em inglês, se você lê em francês, a tradução desse texto, e no original hebraico vai estar escrito assim, ó, e ele estava com ela quando comeu. O problema não foi ele estar, o problema foi para onde ela olhou. Você está aqui, mas não adianta que o seu corpo esteja aqui e o seu olhar esteja lá fora. Não adianta que o seu corpo esteja aqui e o seu olhar não esteja na mesa. A mesa do Senhor é estabelecida para que você olhe para ela. E a mesa do Senhor hoje é estabelecida no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa nutrição, Ele é a nossa vida. Quando Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para Adão e para Eva, vocês precisam sair do jardim. Vocês precisam voltar lá para a terra de onde vocês foram tomados. E agora vocês vão comer do suor do rosto de vocês. Vocês vão comer dos próprios frutos que vocês gerarem. O problema é que a única coisa que o homem consegue gerar é suor, dor e espinhos. E ervas amargas. E agora Deus nos chama de volta para a mesa. E Ele vai dizer o quê? Deixe para trás os espinhos. Deixe para trás as coisas amargas. Pare de sentir as dores. Pare de suar. E sente aqui. Porque eu tenho reconciliação para você. Nós estamos sendo, a cada dia, reconectados e trazidos de volta a uma comunhão cada vez mais profunda com a vida de Deus no corpo de Cristo, repartido conosco por Deus pela graça. Sabe, quando o homem peca, a Bíblia diz que se levanta um muro de inimizade. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz, o muro da inimizade caiu. Aquilo que me impedia de estar na mesa do Senhor, hoje não me impede mais. Mas eu mesmo não posso rejeitar essa mesa. Porque não há vida em outro lugar. Eu não posso rejeitar essa mesa porque não há nutrição em outro lugar. Não adianta olhar para Eduardo Reis. Não adianta olhar para o pastor Jeff. Não adianta olhar para o pastor Alejandro. Você precisa olhar para Cristo. Não adianta olhar para o seu marido. Não adianta olhar para a sua esposa. Nós precisamos olhar para Cristo. Se Eva tivesse olhado para Adão, talvez a história do homem teria sido diferente. Se nós olharmos para o nosso Adão, o nosso último Adão, eu te garanto que a nossa história será totalmente diferente. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, estar na mesa do Senhor não é apenas cumprir um ritual religioso. Estar na mesa do Senhor não tem nada a ver com o erro que eu cometi. Tem a ver com Deus devolvendo o que eu perdi. Mas nos ensinaram que se você pecou nos últimos 30 dias, você não deve se aproximar dessa mesa. E essa é a maior mentira que o diabo já contou dentro das igrejas e os crentes agarraram. Primeiro que se nós disséssemos agora, só fique de pé, quem não cometeu qualquer pecado grave, desde a última ceia, eu já teria que ser o primeiro a sentar. Porque todo pecado é grave. E os mandamentos de Deus são 613.
e eu não sei se eu consegui decorar os 10 da pedra. Ou seja, eu peco até pela ignorância de não saber o que é pecado. Então eu não posso ter a audácia de me colocar de pé e dizer não pequei. Aliás, o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, já tentando pôr ordem naquilo que havia sido desordenado, porque o apóstolo Paulo não participou da ministração da ceia do Senhor, nem sequer era convertido. Mas Jesus ressuscitado, assunto ao céu e glorificado, precisou ensinar Paulo. E Paulo diz, como eu recebi do Senhor, diferente dos outros, que receberam de um Jesus encarnado antes de morrer, Paulo recebe de um Jesus glorificado, ressuscitado e assunto ao céu. E Paulo diz, como eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que na noite que ele foi traído. E quando ele diz, o que recebi, também ensinei, o que ele está dizendo é, tendo cuidado de não mudar nada. Porque os outros que participaram já não faziam mais o que tinha que ser feito. Criaram um ritual religioso, mesclaram aquilo com o judaísmo, chamaram de ágape cristã, o que Deus chamou de ceia. O que Jesus chamou de mesa, o que Jesus chamou de partir do pão, o que Jesus chamou de cálice da bênção, eles chamaram de ágape cristão, festa do amor cristão. Eu sei que, nesse momento, Satanás tenta operar na nossa mente para nos tirar dessa comunhão e dessa mesa. Ele tenta trabalhar porque ele pregou essa mentira e o povo de Deus recebeu essa mentira como se fosse uma revelação do Senhor. E escute bem o que eu vou te dizer. Preste muita atenção. Está escrito assim, é necessário que haja entre vós heresias, para que se manifeste os que são sinceros de coração. Dizer para você que você só pode ceiar se você não pecou é uma grande heresia. Primeiro porque ninguém pode dizer diante de Deus eu não pequei, porque o que falar isso faz de Deus mentiroso. Segundo, nós não podemos dizer que não pecamos porque sequer sabemos o que é pecado. A maioria de nós não lembraria aqui agora os 10 mandamentos das pedras. Mas os 10 são só os mais famosos. Porque de Gênesis a Deuteronômio, Deus deu 613 ordenanças, 248 prescritivas quando Deus te dá a ordem de fazer, 365 proibitivas quando Deus te dá a ordem de não fazer. Ou seja, se só puder ficar de pé quem não pecou, vamos ter que assentar todos. E é nessa hora que a gente vê o poder da sinceridade do crente. Porque muitas vezes eu já vi igrejas que eu ia pregar e que participava da ceia, o pastor dizendo para as pessoas que não tinham pecado ficarem de pé, e aí as pessoas ficavam de pé, ainda olhavam para quem ficou sentado, dizendo, está fazendo o quê? E a vontade de quem está sentado, eu tenho certeza, é responder nada diferente de você, só não consigo mentir com essa cara de pau. Não é mesmo? Nada diferente de você, só não consigo mentir com essa mesma cara de pau. Só isso. Então ninguém te roube isso. Porque está escrito que nem a morte, nem o seu passado, nem o seu futuro, nem potestades, nem principados, nem hostes, nem domínios. Está escrito que nem anjos, nem forças, nem autoridade, nada pode te separar do amor de Deus manifestado em Cristo. Nada pode te separar. Nada pode te separar. Nada pode te separar. Basta que você seja sincero. Ser sincero em dizer, Senhor, se eu não for nutrido dessa vida, mais tempo eu vou permanecer como uma vida caída, tendo nascido de novo. Mas quando eu recebo dessa vida, a vida do homem caído vai desaparecendo. E a vida de Deus vai ganhando lugar. De uma tal maneira
que nós vamos chegar ao ponto de dizer: já não vivo eu, mas quem vive em mim é o meu alimento. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé rapidinho para nós ceiarmos? Vou pedir aos pastores, aos voluntários que estão separados para isso, que nos ajude rapidinho a distribuir aqui os cálices, ok? O pessoal do louvor, pastor Alejandro, eu vou pedir ao senhor que no final desse culto, ministre a ceia para o pessoal do louvor, para que eles possam ficar à vontade aqui agora para ministrar junto com a gente. Então, Bruno, assim que terminarmos esse culto, o pastor Alejandro vai ministrar a ceia para o pessoal do louvor. Não precisem ficar preocupados, vocês vão ceiar também. E você que está aqui hoje, pela primeira vez, eu quero que você entenda que nós somos um só povo, um só corpo de Cristo, e que você também deve participar dessa mesa. Pastor, há algum pré-requisito para essa mesa? Sim. Você precisa estar apto a estar em aliança com Deus. Porque a mesa de Deus é uma aliança. Jesus, quando tomou o cálice, disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. E o que nós precisamos para estar aptos para essa aliança? Ter sido passados pelas águas. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que Deus nunca fez aliança com alguém que Ele não passou pelas águas. Deus salva as pessoas do inferno, sem precisar passá-las pelas águas. Mas Deus só faz aliança com aqueles que passaram pelas águas. Então, se você já passou pelas águas, essa é a sua mesa, esse é o seu momento. Se você não passou pelas águas, já se prepare para o nosso próximo batismo. Nós tivemos recentemente um batismo lindo na praia, num dia que estava cheio de alga, né? A Ana batizou lá, com esse cabelão todo. Eu pensei, ela vai levar 3 dias para tirar essas algas do cabelo. Foi difícil, Ana? Foi difícil. Muita alga tinha, gente. O negócio foi batizado num rio de algas, num mar de algas. Mas eu fiquei pensando comigo, lá no sushi essa alga é tão cara que vale a pena. Então, mas foi uma benção. Prepare-se então já para o próximo batismo, se você ainda não está batizado, amém? E você que já batizou, vamos participar desse momento de comunhão. Ninguém fique sem, tá? Nós vamos esperar uns pelos outros. Só o pessoal do louvor que nesse momento eles estão servindo a mesa. Eles são os nossos diáconos agora, amém, gente? Eles são os diáconos, aquele que a palavra diz que foram separados para servir a mesa. E eles vão servir a mesa para nós. Depois os pastores vão servi-los, em nome de Jesus. Eu gostaria que você tomasse aí o seu cálice, o seu copinho, abrisse ele, tirasse o pãozinho daí, separasse o pãozinho do suco. Porque quando nós vamos ceiar, nós não podemos segurar os 2 elementos na mão ao mesmo tempo, tá? Então, se você ler o texto, vai estar escrito assim, ó: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, levantou para o céu, deu graças, comeu, deu aos seus discípulos e eles comeram com ele. E de semelhante modo, depois de ceiar, tomou o cálice. E por que tem que ser assim? Para que a gente não traga confusão entre o corpo e o sangue de Cristo. Eu sei que às vezes, por falta de tempo, nós estamos fazendo tudo assim, sabe? Eu fui numa igreja outro dia, que eles pegam o pão, molham no suco e comem. Entendeu? Mas é a pressa, ok? Mas nós não precisamos ter pressa para fazer as coisas que Deus nos pediu. Vamos fazer com calma. Esse não é o pão da pressa, não é o pão do Egito, né? Que é chamado pão da pressa. Cada um coma antecipadamente sua própria cena. Esse aqui é o pão do espere um pelo outro. A Bíblia diz que nós devemos esperar uns pelos outros. O que isso profetiza? O que isso comunica? Que nenhum dos nossos vai ser deixado para trás. Antes que a ira de Deus seja derramada na terra, todos os salvos estarão com Cristo. Amém ou não amém? Então vamos tomar o pão. Deixa o cálice aí na cadeira. Eu vou levantar aqui, ó. Levante o seu também. Vamos consagrar a Deus. Pai, nós consagramos esse elemento simbólico a Ti. E declaramos agora que essa é a nossa nutrição. É a provisão do Senhor. É a provisão do Senhor na pessoa de Cristo Jesus, nascido da Virgem, sem qualquer participação do homem. É a manifestação máxima do Teu amor, é a manifestação máxima da Tua graça. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor abriu novamente um caminho para a Tua mesa, para a mesa da Tua provisão. Caminho aberto pelo sangue precioso, pelo precioso sangue do Cordeiro. Por esse corpo, Senhor, nós fomos sarados, e as nossas feridas e as nossas enfermidades
foram todas levadas nas pisaduras desse corpo. Pai, está escrito que pelas suas pisaduras fomos curados. E eu declaro e profetizo cura sobre o povo de Deus. Eu declaro e profetizo cura do Covid, cura do câncer, cura de todas as enfermidades, Senhor, que os homens não conseguem controlar. Que essa vida entre com tanto poder no corpo físico das pessoas, que as enfermidades se rendam, que elas sumam, que essas pessoas sejam tão fortalecidas nas suas defesas imunológicas, sejam tão fortalecidas no seu organismo, que as doenças desapareçam. Em o nome de Jesus, comamos todos juntos. Levante as suas duas mãos para o céu. Abra as suas mãos. Pode cantar, gente. Não precisa parar não. Canta. Levanta bem alto as suas mãos. Eu profetizo cura na sua vida. Eu profetizo saúde no seu corpo. Eu declaro e profetizo cura no seu corpo. Eu declaro agora a falência. Eu declaro o fim de toda e qualquer enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que as tuas defesas do organismo estão sendo restauradas, saradas, curadas. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma enfermidade, nenhum vírus vai permanecer no teu corpo. Eu repreendo agora toda inflamação no teu corpo. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda bactéria que tem feito mal ao teu corpo. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor toca o teu estômago agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que Deus toca agora as suas veias. Em nome de Jesus eu declaro os teus músculos estão sendo fortalecidos no Senhor. Esse alimento é vida e nutrição para nós. Receba vida e nutrição em nome de Jesus. Rabandoro shoderecanda la bachurianda la bababababachou. Sim, Deus. Sim, Pai. Teu é o reino, Senhor. Tua toda a glória, Pai. Abandonou a cabala machurianda. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Tome o seu cálice comigo. Tome o cálice comigo.
Tome o seu cálice, tome o seu cálice. Levante ele comigo. Bem alto assim, ó. Não beba ainda, só levante. Vamos consagrar a Deus. Diga, Senhor Deus, consagramos esse elemento simbólico a Ti e declaramos que a vida de Deus, o sangue do Cordeiro, para nos dar vida, para nos lavar de toda impureza, de toda iniquidade, de toda maldade do homem. Essa vida, ela entra em nós para sucumbir à vida da alma, para destruir a vida da carne. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que bebemos vida e vida eterna. Bebamos todos em nome de Jesus. Se manifesta nas nossas vidas. Hoje é uma manhã muito memorável, uma grande oportunidade de participar da mesa do Senhor, de receber mais da vida de Jesus dentro de nós. E hoje também é um dia muito especial, que é o Dia das Mães. É um dia, todos os dias são os nossos dias, mas hoje é um dia em que trazemos à memória a virtude de uma mulher, a virtude de uma mãe. Você não tem noção da divindade que é manifestada na sua vida, a divindade de Deus manifestada na sua vida aqui nessa terra. Você é uma mulher abençoada, uma mulher frutífera, o fruto do seu ventre é muito abençoado. Que o Eterno te abençoe todos os dias da sua vida. No livro de Provérbios 31, versículo 28 e 29 diz assim: os teus filhos se levantam e te louvam, te elogiam. O seu marido também te elogia e eles dizem: muitas mulheres são virtuosas, mas você é a mais excelente de todas. Eu quero dizer nessa manhã que você, mulher, você mãe, para sua família, você é a mais excelente. Existem muitas mulheres com potenciais extraordinários, mas os seus filhos te louvam. O seu marido te engrandece porque vê dentro de casa a virtude, a mulher maravilhosa, a mãe excelente que você é. Que você continue sendo essa mulher incrível, essa mãe extraordinária. Você tem que ter noção e consciência do poder que há de Deus dentro de você. Deus, quando foi formar Adão, ele precisou cair um sono muito profundo sobre ele. Resumindo, ele morreu.
Porque naquele tempo, né, naquele momento, não havia morte, porque não tinha pecado. Mas ele caiu num profundo sono. E o que acontece? Deus, quando foi tirar a mulher de dentro dele, ele precisou ficar naquele estágio de morte. Mas quando você gera vida estando viva. Você gera a vida totalmente lúcida e consciente. O seu filho começa a crescer, os ossos começam a crescer, você começa a gerar pele, osso, cabelo, órgãos, neurônios. Você começa a gerar algo poderoso dentro de você estando viva. Deus não precisa te matar. E no momento certo, no momento determinado, é o tempo de dar a luz, e você dá a luz viva. Olha a força extraordinária e divina que Deus colocou dentro de você. Você é única, você é exclusiva. Só de você ter nascido mulher, você já tem uma missão incrível aqui nessa terra. Você não precisa estar carregando ou segurando no colo um filho do seu ventre, mas você tem gerado muitos filhos espirituais para o Senhor, e eles são o seu galardão. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e o nosso galardão. Que você venha receber um galardão eterno na eternidade, que você venha se desfrutar e ser muito, muito feliz com os presentes que Deus colocou na sua vida. Que Deus possa te abençoar, assim como Ele abençoou em Deuteronômio 28. Ele diz que você é bendito ao entrar, ao sair, bendito na cidade, bendito no campo e bendito no teu ventre. Que os seus filhos sejam abençoados aqui nessa terra. Que os seus filhos sejam benditos, sejam prósperos. Você gera dentro de você muita riqueza. Você tem gerado riquezas para essa terra, riquezas para o reino. Que você se levante com toda a sabedoria infinita que há do Deus Todo-Poderoso, toda a inteligência do céu, para que você possa conduzir a sua casa, conduzir a sua família no caminho correto e certo que eles devem andar, e que eles se tornem uma flecha poderosa na mão do arqueiro, onde essa flecha não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ela tem um rumo e um alvo certo. Que você venha instruir os seus filhos naturais, os seus filhos espirituais para o alvo certo, determinado. Saiba que você é uma mulher escolhida pelos céus. Você nasceu mulher com um potencial, uma força, uma ousadia, e não deixe o inimigo te deixar para baixo. Não deixe, porque você nasceu para vencer, e de dentro de você está nascendo e vai crescer pessoas, homens e mulheres vitoriosos que vão fazer diferença aqui nessa terra. Que nessa manhã você possa separar uma oferta, que você possa abençoar esse reino, que você possa plantar essa semente para o reino dos céus, uma semente de gratidão, não por barganha, mas uma semente de honra e de gratidão. Senhor, obrigada, porque essa graça me alcançou, essa vida de Cristo me alcançou, e nesse momento de graça, eu simplesmente quero agradecer, voluntariamente, eu entrego o meu tudo, a minha vida, todos os meus recursos, tudo que eu tenho é do Senhor. E que o Senhor venha santificar toda a sua massa, venha santificar toda a sua colheita. Que o Eterno seja contigo nessa manhã. Onde você colocar as tuas mãos será próspero, será abundante. Que as riquezas infinitas do Deus Todo-Poderoso estejam na sua vida. Que saia de dentro da sua casa e que brote dentro do seu lar as riquezas que estavam escondidas, as riquezas que estavam encobertas, que elas possam vir para a luz, em o nome de Jesus. Que você seja bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, na cidade. Que a prosperidade do Senhor seja contigo, porque a palavra de Deus diz que Ele sopra o nosso nome. Ele sopra o nosso nome nos quatro cantos dessa terra. Por quê? Porque você tem feito a vontade do Senhor. Só quando a gente faz a vontade do Senhor, Ele tem esse propósito, Ele tem esse compromisso de soprar o seu nome.
Que o Senhor venha falar de você e falar muito bem. Que os céus possam reconhecer todo o seu dom, todo o seu talento, todo o seu trabalho. Que você seja reconhecido, honrado e abençoado nessa terra. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e saia do seu lugar. Traga a sua oferta. Você que está na internet, tem o QR Code, que você pode contribuir também. Fique à vontade, em o nome de Jesus. Aleluia. No final, todas as mães podem passar ali na recepção que tem um mimo. É um mimo muito carinhoso para você. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, todas as mulheres aqui da Reino Church e também das que estão nos assistindo online, que toda última quinta-feira do mês nós vamos fazer um culto especial para as mulheres. Então, dia 27 vai ser o nosso primeiro culto e vai ser muito, muito rico, muito especial. Que nós possamos trazer as nossas amigas, as nossas vizinhas e falar das boas novas e juntas da gente desfrutar desse tempo, desse mover. Juntas podemos crescer, frutificar e avançar. Juntas nós vamos além. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ir em paz, em segurança. Que a luz do eterno Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Que você possa ir em paz, tranquilo. Que nas noites você possa descansar no Senhor. Se deleite no Senhor, porque Ele realizará todos os desejos do seu coração. Eu repreendo toda ansiedade, toda angústia, toda depressão. Que você venha deitar e descansar, assim como a criança desfruta no Senhor. Em o nome de Jesus, que você possa ir em paz, que o Eterno abençoe a sua semana. Que você tenha uma manhã extraordinariamente na presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém.